Vamos então começar? Então nós estamos aqui no casamento do Cordeiro, que é o capítulo 19, e vocês vão ver que depois do verso 11 em diante já é a batalha, tá? Nós estamos no dia 15 a 21 do 7º mês, exatamente agora nós estamos no 7º mês, que é o mês de novembro, setembro, nós estamos em setembro. Por que chama setembro? Porque é o 7º mês, porque o calendário ele foi alterado, os números, janeiro era o nome de um rei ou de um deus, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril, março é o deus da guerra, Marte, April, é a abertura da primavera, maio, junho, julho, né, entendeu? Mas setembro é o mês 7 para os judeus, e nós estamos no mês 7. E nós vamos entrar na fase do 15 ao 21 desse mês, ok? E aí vai ficar uma tarefa para dever de casa, vocês veem que tem gente já dizendo que o arrebatamento vai acontecer agora, do dia 17 para o dia 18. Porque se você contar 1948, contar 70, 80 anos, dá 14 de maio de 2028. Tira 1.335 dias para trás, dá 17, 18 de setembro. Então, veja só. O estreitamento dessa data, que é uma data surpresa, vamos dizer assim, e que o arrebatamento vai acontecer, que não é secreto, o mundo vai perceber que pessoas sumiram, vai ver fagulhas luminosas subindo, isso vai acontecer. Mas o que está para acontecer é o arrebatamento do filho varão do capítulo 12 de Apocalipse. Porque depois disso começa o governo da besta. Então, os 144 mil, eles ocupam no céu um lugar que os anjos caídos estavam ocupando para governar esse mundo. Então, é uma inversão, enquanto um sobe, outro desce. Então, no capítulo 12, nós vimos que Satanás e seus anjos, né, Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás, o grande dragão, lá, e foi derrubado. Então, ele foi subiu o filho varão, esse filho varão ocupa esse lá. Então, se acontecer um arrebatamento, 17, 18 desse mês, ou até qualquer outra próxima data, que tem várias datas aí, mês de Elu, né, que a gente comentou, que é em outubro, porque sempre o calendário judaico é entre setembro e outubro, vai ser o filho varão. Não fique preocupado. Vai ser a troca do governo espiritual da nossa atmosfera. Aqui na Terra, vai começar uma grande perseguição. Por quê? Porque o diabo foi destituído do seu posto de... Por isso que ele vai usar câmeras, né? Ele já preparou toda essa tecnologia, porque ele não vai ter o acesso à tecnologia espiritual que ele tinha nos ares para dominar o mundo. Ele vai cair com os anjos dele. Os extraterrestres já estão aparecendo. A minha tia Ricarda mandou aí o Tucker Carlson, um repórter dos Estados Unidos que está denunciando isso aí. Um acordo dos Estados Unidos com seres malignos, o CERN recebendo seres malignos e assim por diante. Não posso nem falar tudo isso. Então, esses bichos estão caindo. Certo? Quando o filho varão foi arrebatado, trocou o governo. Aí, aqui na Terra, como a tecnologia já está preparada, de câmeras, drone, monitoramento, capa invisibilidade, arma laser, não sei o que, aí vai começar. Entende? A grande aflição. Essa grande aflição, ela é necessária porque as pessoas continuam fazendo planos. Quando eu ouço uma notícia hoje, eu fico olhando, meu Deus, por que será que ele está fazendo esse plano todo aí? Será que ele está entendendo mesmo? E até cristão. Fazendo planos. Gente, você é funcionário de uma fábrica. Você é funcionário de uma fábrica. Você trabalha todo dia até 6 horas. Um dia só soa um alto-falante, uma sirene, às 3 da tarde na fábrica. Atenção, senhores funcionários, hoje o expediente será encerrado daqui 15 minutos. Por favor, voltem para casa e na segunda-feira nós recomeçamos. Se o presidente, o dono da empresa, falasse no microfone, você ia querer trabalhar das 3 da tarde até as 6? Responda para mim. É o dono da fábrica dizendo que o expediente encerrou. Você ia chegar na sua sessão e dizer assim, tá vendo uma fake news aí, botaram um alto-falante imitando a voz do dono da fábrica e tá mandando nós embora.
Você não ia ser sugerido de falar assim, gente, vamos passar no departamento pessoal e confirmar isso aí, já que você está dizendo que a sirene é falsa, que a voz é falsa? Vamos passar no departamento pessoal e confirmar, boa tarde, aí eu ouvi a sirene, aí sim, a sirene tocou, foi o nosso presidente da empresa que anunciou que vocês podem ir para casa hoje. Mas às 3 horas da tarde, eu tenho ainda o meu plantão, ainda vai até meia-noite. Não, o meu vai até às 6, o meu vai até às 3 da manhã. Ah, eu quero fazer meu plantão, estou precisando. Não, você não vai precisar trabalhar. Aí, mas eu vou perder minha hora extra, eu tenho que pagar minhas contas. Não, o patrão mandou dizer que todo mundo vai ser pago exatamente como se tivesse trabalhado. Você que vai trabalhar até às 6 vai ser pago como se tivesse trabalhado até às 6. Você que vai trabalhar até às 12 vai ser pago até às 12. Pronto. Simples. É porque as pessoas não ouvem o patrão. Ouvem um amigo do lado. Aí começa essa bagunça, né? Deve ter um sindicato dentro dessa fábrica que começa a falar fake news, né? Que a gente vê que é o sindicato do mundo, né? Que tudo que a palavra de Deus fala, eles dizem que é fake news. Inclusive foi o Trump que inventou essa palavra em inglês, né? Entende? E é assim que a gente trata a palavra de Deus, como se fosse fake news. Mas a gente foi lá perguntar para o dono da fábrica, vai lá, bate no escritório lá, ora, fica de jejum, pergunta, está encerrando mesmo esse mundo aqui, Senhor? Ou eu tenho que trabalhar um pouco mais? Você vai ouvir a voz do Senhor te dizendo se está encerrando ou não. Porque eu ouvi, eu entendi. Eu acho que Deus, eu não dou muito trabalho. Ou eu dou muito trabalho para Deus, ou eu dou quase nada de trabalho para Deus. Porque eu não vejo anjo vindo me contar nada. Eu não vejo, é só o Espírito Santo que me conta as coisas, daqui a pouco Deus confirma com a Eren, Deus confirma isso. É coisa de 30 anos atrás, eu acho que eu não devo dar tanto trabalho para Deus. Ou então eu devo dar um trabalho terrível, porque até agora eu não alcancei o que eu deveria ter alcançado. Não é possível. Porque eu entendi, gente, depois de 2019, que alguma coisa estava mudando drasticamente. E agora vai ter que mudar mesmo, de novo, porque o povo não entendeu. Entende? Que o expediente da fábrica encerrou. Amém? Vamos lá. 1260 dias após a abominação da desolação. E uma voz saiu do trono dizendo, aleluia! Todos os seus servos e os que temem, tanto pequenos como grandes, louvarão Jeová. Eu vi com uma voz uma grande multidão, como o rugido de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, dizendo, aleluia! Porque Jeová, nosso Elohim, El Shaddai, reina. Alegremos-nos, regozijemos, demos glória, pois as bodas do cordeiro chegaram e sua esposa se preparou. Quer dizer, a esposa já está pronta, ó, se preparou. Gente, olha só o que Deus está falando aqui, ó. Presta atenção, ó. Aleluia, porque Jeová, nosso Elohim, El Shaddai, reina. Essa frase aqui, ela estremece o mundo espiritual, por quê? Porque ela está dizendo que todos os deuses que houve na antiguidade, que foram anjos caídos nas culturas dos povos, se passando por deuses, como Elohims, né? Como deuses poderosos, ele está dizendo assim, ó, louvai a Iá, ele é o único Elohim, que é aquele que era e que é em Advi, esses outros todos, de todas as culturas, de todos os povos, não são Deus, e ele é o Todo-Poderoso, que manda até nesses daí. Tá bom? Quando você encontra com satanista, você fala, o meu Deus criou o teu Deus, tá bom? A noiva se veste para a ceia das bodas do cordeiro e Yohanan se entrega ao espetáculo. E ela foi conseguida estar vestida de linho fino, limpo e resplandecente, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E o anjo disse-me, escreve, bem-aventurados são os chamados a bodas do cordeiro. E ele me disse, essas são as verdadeiras palavras de Jeová. Pronto. Agora veja só, por que ela está dizendo aqui, ó, que são obras justas? O que é obra justa, sendo que lá em Isaías fala que toda a nossa justiça é trapo de imundícia? Se eu fizer bondades, se eu fizer maldades, é resultado da minha natureza pecaminosa. Se eu fizer bondades, não posso usar isso como moeda para me salvar. E por que ele está chamando de obras justas? Por quê? Porque são pessoas que se submeteram à vontade de Deus. Você só tem obras justas se você se submete à vontade de Deus.
Se você se submeter à sua própria vontade, você não tem obra justa. Você é um pobre, miserável, cego e nu. Esse é o problema das pessoas que continuam achando que elas são bondosas, perfeitas, cheirosinhas e perfumadas. Se você pode ser bondoso, cheirosinho e perfumado, mas você não está obedecendo a Deus, ouvindo o Senhor e a palavra dele para obedecer, você não é cheiroso nem perfumado. E nem bondoso. Ele me disse, essas são as verdadeiras palavras de Jeová, eu caí aos seus pés para adorá-lo. Ele me disse, olha, não faça isso, eu sou conservo dos seus irmãos, que retêm o testemunho de Yeshua. Adore Jeová, porque o Espírito de Yeshua é o Espírito da profecia. Então, tudo que Deus manda você fazer, inclui as coisas boas? Claro que inclui. Só que você não pode fazer as coisas esperando troca, barganha, vivendo as suas próprias custas, custeando a si mesmo espiritualmente. Você tem que depender de Deus, do Espírito Santo, para te justificar pelo sangue de Jesus. Shemia Tsereu, o último grande dia, 22º dia do 7º mês, a grande ceia do Leviatã. Então tem até uma ceia aqui para usando o Leviatã. Agora, antes de entrar nesse assunto, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui, ó, veja só. O filho varão é arrebatado. Na mesma época, um ano depois, 2 anos depois, sabe Deus quantos anos depois, a igreja vai ser arrebatada. Porque são as primícias. Existe só um intervalo de tempo, como eu falei, entre as primícias e a colheita. Tá? O arrebatamento, ele é uma colheita súbita. A colheita já está acontecendo desde o momento que as pessoas morrem em Jesus. Desde o primeiro crente na terra, desde Abraão, desde Enoque, desde Adão, a colheita já está acontecendo. Mas essa chamada colheita que nós vamos ver aqui, ela é uma colheita, certo? Dentro de um contexto que pode ser terremoto, guerra, peste e fome, e inclusive o arrebatamento. Por que tem que ser inclusive o arrebatamento? Porque o arrebatamento é uma retirada súbita de alguém que está ameaçando devorar, né? E de uma demonstração de poder de Deus para que toda a terra fique testemunhada quem eram aqueles que estavam aqui incomodando. Tá? E aí vai vir as narrativas, tá? Bom, de acordo com a tradição judaica, Leviatã será morto e sua carne servida como um banquete para o justo no final dos tempos. Yeshua retorna para governar a terra com seus santos. Então vai ver, existe um monstro no mar, já foi detectado aí, vocês procurem vídeos no YouTube, gigantesco, porque um réptil não para de crescer, ele é gigantesco, tá? Acho que é do tamanho de uma cidade, sei lá do que é que está no fundo do mar lá, ninguém incomoda ele. Ele é muito parecido com o Godzilla dos filmes, tá? E vai ter um tempo de muita fome, certo? Quem comer essa carne desse animal vai ficar forte, revestido, porque é um ser terrivelmente vitaminado, vamos dizer assim. Então Deus vai permitir que os homens matem, ou que de alguma forma Deus mata esse Leviatã, e aí o povo vai dividir a carne, porque a fome está enorme. Aí o povo vai conseguir sobreviver, tá bom? Isso está nas profecias. Bom, então tem um comentário do 634 lá em cima, que é Mateus 22, as bodas do Cordeiro. 22, de 2 a 14. Eu vou ler lá, só para a gente ter uma ideia do que se trata aqui. Mateus 22, de 2 a 14. O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. É a palavra das bodas. E enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então, os convidados aqui é todo tipo de pessoa que está se ocupando com esse mundo e não quis ouvir a palavra de que a noiva estava, né, se preparando. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, e outro para o seu tráfico. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, isso aqui, né, é quando acontecer a perseguição.
que é essa morte degeneralizada aí que vai haver, tá? Então diz ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrar. Então, qualquer pessoa, que mais perfumadinha, bonitinha e cheirosa que for, que não colocar em prioridade a volta de Jesus, né, não se preparar, né, não cair no temor, certo? Se torna indigno. Ou agir com violência, né, contra a palavra de Deus, ou contra aqueles que estão avisando, tá? E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus, aquilo que eu falei, não adianta fazer obras boas não compra o céu, e obras más não vai te tirar de lá, uma vez que você creu e se arrependeu e se entregou para Jesus, ele muda a sua condição. Como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados, né? Aí pegou todo tipo de gente pelo caminho para encher nas bodas. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse-lhe então o rei ao seu servo, amarrai-o de pé e mão e lançai nas trevas superiores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui na terra vai estar tendo trevas. E lá no céu está tendo as bodas do Cordeiro. E como é que esse cara subiu lá na festa, hein? Aquela tal técnica de elevação espiritual, que eu já mencionei aqui, sei lá, viagem astral, de autopurificação, e aí você entra nas festas sem as vestes de noiva. Não foi lavado pelo sangue, você não está perdoado por Deus. Você se justificou e elevou-se espiritualmente, adquiriu um poder de elevação espiritual por viagem astral e entrou lá na festa. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Então, nós temos que subir pelo único caminho que é Jesus, que não somos nada, não temos justiça alguma, a nossa justiça é totalmente do Senhor, e Ele é que nos transforma e nos faz digno, porque depois que evaporar a carne, depois que evaporar o velho homem, pronto, você já está no Espírito totalmente. Tá? Por isso que é um abrir e fechar de olhos. Primeiro vai abrir o Espírito, os penetras, isso mesmo, tia. Primeiro vai abrir os olhos espirituais de vocês, e depois fechar os carnais, tá? Pra você não ficar assustado. Porque pensa, imagine se Deus fecha o olho primeiro aqui, você fica no escuro, e depois abre o outro, você fala, será que eu estou sonhando? Ou eu estou tendo um pesadelo? Ou é verdade? Então, olha como Deus é sábio. Primeiro vai abrir os olhos espirituais, você vai se ver no mundo espiritual, presença, a consciência presente, e depois vai fechar aqui da carne. Aí você encerrou, fechou a sua cortininha lá para trás, tá bom? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui está escrevendo o que é chamado escolhido, que não é questão de salvação. É questão de uma resposta para um chamado de Deus específico sobre noiva, arrebatamento, né, para se livrar da grande tribulação. Aí todo mundo isso aqui usou, sei lá, 2000 anos, né, que o pastor João sempre fala, por 2000 anos usaram isso aqui para dizer que são um monte de gente que vai tudo para o inferno. E não é. Tá bom? Vamos lá.